1864, nas montanhas de Minas Gerais. 1864, nas montanhas de Minas Gerais, o coronel Augusto Ferreira da Costa cometeu um ato inconcebível. Ele firmou um acordo que permitia a 7 de seus escravos ter relações íntimas com sua esposa, Dona Esperança. Esta foi uma tentativa desesperada de salvar a linhagem familiar, que no final destruiu uma das famílias mais poderosas da região. Era 1864. O Brasil estava nos últimos suspiros da escravidão, mas nas fazendas mineiras, a instituição ainda funcionava da forma mais cruel. A Fazenda São Sebastião, localizada a 15 quilômetros ao sul de Ouro Preto, era uma das mais prósperas da região. Os cafezais estendiam-se pelas colinas, e suas minas de ouro ainda produziam riqueza suficiente para manter o luxo da Casa Grande. O coronel Augusto Ferreira da Costa, 52 anos, era respeitado em toda a província, descendente de bandeirantes. Acumulou fortuna através de 3 gerações de exploração mineral e agrícola. Sua fazenda possuía mais de 200 escravos, distribuídos entre as minas da Serra, os cafezais e a Casa Grande. Dona Esperança Ferreira da Costa, casada com ele há 15 anos, era considerada uma das mulheres mais belas da região. Aos 35 anos, mantinha a elegância e postura exigidas das mulheres da elite mineira educada num convento no Rio de Janeiro. Falava francês fluentemente e era exímia pianista. O casamento foi arranjado em 1849, visando unir 2 famílias tradicionais. Durante 15 anos tentaram ter filhos. Dona Esperança engravidou 4 vezes, mas perdeu todos os bebês nos primeiros meses. Os médicos da época não souberam explicar os abortos consecutivos, atribuindo-os à constituição frágil da mulher. Para o coronel Augusto, a falta de um herdeiro não era apenas uma tragédia pessoal, mas o fim de uma dinastia. Sem descendentes, sua vasta fortuna seria disputada por parentes distantes após sua morte. A pressão social era imensa. Na sociedade patriarcal do século XIX, um homem sem descendência era considerado incompleto. Tudo começou a mudar em dezembro de 1863. O coronel recebeu uma carta de seu primo em Salvador, contando sobre algumas práticas não ortodoxas que haviam sido bem-sucedidas em outras fazendas. O conteúdo da carta plantaria a semente da decisão mais controversa de sua vida. A carta chegou numa manhã quente de dezembro, trazida por um mensageiro que cavalgara por 3 dias desde Salvador. O primo do coronel, Joaquim Ferreira da Silva, era conhecido por suas soluções criativas para problemas familiares. A carta detalhava como outras famílias da elite baiana haviam resolvido questões de sucessão. "Meu caro primo Augusto", escrevia a carta, "sei de suas dificuldades em gerar descendentes. Permita-me compartilhar um conhecimento que pode parecer controverso, mas que se mostrou eficaz em nossa região." A carta mencionava que seu vizinho, o senhor Antônio da Silva Prado, enfrentara situação similar e, após anos de tentativas infrutíferas, conseguira ter 3 filhos saudáveis com sua esposa através de um método não convencional. A carta continuava descrevendo como algumas famílias permitiam que escravos específicos, selecionados por sua saúde e vigor, mantivessem relações com a senhora da casa, sempre sob a supervisão e controle total do marido. As crianças dessas uniões eram registradas como herdeiras legítimas, assegurando a continuidade da linhagem. O coronel Augusto releu a carta repetidamente por semanas. A ideia o perturbava profundamente, mas também acendia um fio de esperança em seu desespero. Sua educação católica e os valores da época tornavam a proposta quase inimaginável. No entanto, a perspectiva de morrer sem filhos o atormentava mais do que qualquer consideração moral. Durante janeiro de 1864, o coronel começou a observar discretamente os escravos de sua fazenda. Passou a notar detalhes antes ignorados. Quais eram mais saudáveis? Quais demonstravam maior inteligência? Quais possuíam características físicas que poderiam melhorar sua descendência? A escravidão criava uma mentalidade que via seres humanos como propriedade e ferramentas. Para o coronel, os escravos não eram pessoas com direitos ou sentimentos, mas instrumentos para resolver seu problema de sucessão.
Dona Esperança notou a mudança no comportamento do marido. Ele a observava mais atentamente, fazia perguntas estranhas sobre seu ciclo menstrual e demonstrava renovado interesse em questões de fertilidade. Quando ele finalmente decidiu revelar o conteúdo da carta, escolheu uma noite de fevereiro após o jantar. Esperança, disse ele, precisamos conversar sobre nossa situação. Tenho uma proposta que pode nos dar o filho que tanto desejamos, mas isso exigirá a sua cooperação total e discrição. A reação inicial de Dona Esperança foi de choque e repulsa. A ideia de intimidade com escravos ia contra tudo o que ela aprendera sobre moralidade e posição social. Ela discutiu, chorou, implorou que o marido reconsiderasse, mas o coronel já tomara sua decisão. Ele apresentou a proposta não como um pedido, mas como uma decisão. Na sociedade patriarcal da época, as mulheres tinham pouco poder de decisão sobre suas próprias vidas. A autoridade do marido era absoluta, especialmente em assuntos considerados domésticos. Fevereiro de 1864 marcou o início do processo mais singular na história da Fazenda São Sebastião. O coronel Augusto estabeleceu critérios rigorosos para a seleção dos escravos que participariam de seu plano. Não era uma escolha aleatória. Cada detalhe era calculado para maximizar as chances de sucesso. O primeiro critério era a saúde física. Sob o pretexto de exames de rotina, o coronel chamou o médico da família, Dr. Henrique Almeida. Sem saber da real intenção, o doutor examinou todos os homens entre 20 e 35 anos, identificando os mais saudáveis e robustos. O segundo critério era a inteligência. O coronel observava quais escravos demonstravam maior capacidade de raciocínio, habilidades manuais, refinadas ou conhecimento sobre agricultura e mineração. Ele acreditava que essas características poderiam ser herdadas pelo futuro herdeiro. O terceiro critério, nunca admitido abertamente, era a aparência. O coronel desejava que as crianças, fruto do acordo, tivessem características que não revelassem imediatamente sua origem mestiça. Ele procurava por escravos de pele mais clara e traços próximos aos padrões europeus. Após 2 semanas de observação, 7 escravos foram selecionados. João Crisóstomo, 28 anos, mestiço, capataz dos cafezais. Era letrado e demonstrava liderança natural entre os outros escravos. Miguel dos Santos, 25 anos, mulato de pele clara, responsável pela manutenção das máquinas de processamento de café. Possuía habilidades mecânicas excepcionais para a época Antônio da Silva. 30 anos, pardo, cuidava dos cavalos da fazenda. Era conhecido por sua força física e conhecimento de criação animal. Pedro Gonçalves, 26 anos, mestiço, assistente de mordomo na Casa Grande, era letrado e responsável pela guarda dos registros da fazenda. Francisco de Assis, 24 anos, mulato, responsável pela horta que abastecia a Casa Grande. Tinha conhecimento de plantas medicinais. José Maria, 29 anos, pardo, minerador experiente, conhecia todos os túneis das minas da fazenda. Era respeitado pelos outros escravos por sua sabedoria. Luiz Carlos, 27 anos, mestiço, carpinteiro habilidoso, responsável pela construção e manutenção das edificações da fazenda. A seleção não foi comunicada imediatamente aos escolhidos. O coronel precisava primeiro estabelecer as regras do acordo e preparar Dona Esperança para o que enfrentaria. Em março, ele construiu uma casinha atrás da fazenda, longe de olhares curiosos. O local seria usado para os encontros, garantindo privacidade e controle total da situação. Pausa para reflexão. Estamos falando de seres humanos tratados como instrumentos de reprodução. A mentalidade escravagista despersonalizava as pessoas, privando-as de qualquer humanidade ou direito de escolha. Se esta história lhe causa desconforto, é exatamente essa reflexão sobre o passado que precisamos ter. Em 15 de março de 1864, o coronel Augusto reuniu os 7 escravos selecionados na varanda da Casa Grande. Era uma típica manhã fria de outono em Minas Gerais, com neblina cobrindo as montanhas ao redor da fazenda. Os homens ficaram em semicírculo, aguardando as palavras do senhor. Vocês foram selecionados para uma tarefa especial, começou o coronel,
caminhando lentamente diante do 7. Uma tarefa que pode trazer benefícios para todos nós, mas que exige absoluta discrição e obediência. Silêncio total. Os escravos mantinham a cabeça baixa, postura típica diante do Senhor. Nenhum deles poderia imaginar o que viria a seguir. Minha esposa e eu temos tido dificuldades para ter filhos, continuou o coronel. Vocês vão ajudar a resolver esta situação. Cada um de vocês terá a oportunidade de ajudar Dona Esperança a engravidar. A notícia causou um choque visível no grupo. João Crisóstomo, o mais experiente do grupo, ousou levantar ligeiramente os olhos, tentando entender se ouvira corretamente. Miguel dos Santos cerrou os punhos, controlando a surpresa. Os outros permaneceram imóveis, processando a informação inacreditável. O coronel continuou explicando as regras do acordo. Cada escravo teria um dia específico da semana designado para se encontrar com Dona Esperança. Os encontros sempre ocorreriam na casa construída para esse fim, sempre sob sua supervisão indireta. Qualquer tentativa de contato fora do cronograma estabelecido seria punida com morte. Os escravos participantes do acordo receberiam benefícios: melhor alimentação, roupas novas, isenção de trabalhos mais pesados e a promessa de alforria. Mas também ficou claro que a recusa não era uma opção. Na lógica escravagista, eles eram propriedade e deviam obediência inquestionável. Se algum de vocês conseguir engravidar minha esposa, anunciou o coronel, essa pessoa receberá liberdade e dinheiro suficiente para começar uma nova vida. Os outros continuarão recebendo os benefícios prometidos. A promessa de liberdade era tanto um incentivo quanto uma forma de controle. O coronel sabia que isso criaria competição entre os escravos, reduzindo as chances de rebeldia ou conspiração. João Crisóstomo foi designado para as segundas-feiras, Miguel para terças, Antônio para quartas, Pedro para quintas, Francisco para sextas, José Maria para sábados e Luiz Carlos para domingos. A agenda seria rigorosamente cumprida durante o período fértil de Dona Esperança. A cada mês, Dona Esperança testemunhou a cena da janela da Casa Grande, sentindo uma mistura de humilhação e terror. Passara semanas tentando convencer o marido a abandonar a ideia, mas seus apelos foram ignorados. Na sociedade patriarcal da época, ela não tinha alternativa a não ser se curvar à vontade do marido. O médico da família foi informado de que Dona Esperança receberia um tratamento especial para aumentar as chances de gravidez. O doutor Henrique Almeida, embora surpreso, não questionou a decisão do coronel. A medicina da época frequentemente recomendava métodos não ortodoxos para resolver problemas de fertilidade. A primeira semana do acordo foi marcada para começar em abril, coincidindo com o período fértil de Dona Esperança. Os escravos receberam instruções sobre como proceder, que roupas vestir e como se portar durante os encontros. Tudo foi planejado para preservar a dignidade aparente da senhora, mesmo naquela situação degradante. Segunda-feira, 4 de abril de 1864, amanheceu chuvosa. A chuvisco típica de Minas Gerais cobria a fazenda São Sebastião, com uma melancolia que parecia refletir a tensão que pairava sobre a propriedade. Dona Esperança acordou sabendo que seria o dia mais difícil de sua vida. João Crisóstomo recebera instruções detalhadas no dia anterior. Devia tomar banho, vestir roupas limpas e ir à casa dos fundos às 3 da tarde. O coronel Augusto ficava do lado de fora, garantindo que nenhum outro escravo se aproximasse e que o encontro ocorresse conforme o planejado. O casebre era mobiliado de forma simples, porém decente. Uma cama com lençóis limpos, uma bacia com água perfumada e uma janela com vista para os cafezais. O ambiente foi preparado para manter uma aparência de civilização numa situação completamente desumanizadora. Dona Esperança chegou pontualmente, vestindo um roupão simples de algodão branco. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, as mãos visivelmente trêmulas. João Crisóstomo ficou de pé, esperando, igualmente nervoso e constrangido. Ambos sabiam que não tinham escolha naquela situação. O encontro durou menos de 20 minutos. Não houve conversa ou tentativa de estabelecer intimidade. Ambos desejavam que aquilo terminasse rapidamente. João Crisóstomo, embora capataz e com relativa instrução,
Compreendeu perfeitamente que estava sendo usado como instrumento de reprodução. Dona Esperança suportou a situação com a resignação de quem perdeu qualquer controle sobre sua própria vida. O coronel esperou lá fora, fumando um charuto nervosamente, consultando o relógio de bolso repetidamente. Quando Dona Esperança saiu da casa, ele a acompanhou de volta à casa grande em silêncio. João Crisóstomo esperou alguns minutos antes de retornar às suas atividades no cafezal. Nos dias seguintes, a rotina se repetiu. Miguel dos Santos, na terça-feira, mostrou-se mais nervoso que João. Sua inexperiência com mulheres da elite tornou a situação ainda mais constrangedora. Antônio da Silva, na quarta-feira, foi o mais direto e eficiente dos três primeiros, encarando o encontro como mais uma tarefa a cumprir. Dona Esperança desenvolveu estratégias psicológicas para suportar os encontros. Fechava os olhos, tentando se transportar para as memórias da infância no convento, recitava mentalmente orações em latim, ou planejava os arranjos florais da semana seguinte, qualquer coisa que a ajudasse a se desligar da realidade. Os outros escravos da fazenda começaram a notar coisas incomuns. Os 7 escolhidos recebiam tratamento diferenciado, comida melhor, roupas novas e isenção de algumas tarefas mais pesadas. Mas a disciplina rigorosa da fazenda e o medo do coronel impediam questionamentos diretos. Pedro Gonçalves, na quinta-feira, foi o primeiro a tentar estabelecer algum tipo de comunicação com Dona Esperança. Perguntou-lhe respeitosamente se ela estava bem, se precisava de algo. A gentileza inesperada a fez chorar durante todo o encontro, deixando Pedro profundamente perturbado. Francisco de Assis, na sexta-feira, trouxe um pequeno buquê de flores silvestres que colhera na horta. O gesto, embora simples, representava uma tentativa de humanização numa situação completamente desumanizadora. Dona Esperança guardou as flores, o único buquê que recebeu durante todo aquele período sombrio. É importante lembrar que estamos tratando de um período histórico onde a escravidão desumanizava completamente os negros, tratando-os como propriedade. Ao mesmo tempo, as mulheres, mesmo brancas e da elite, tinham controle muito limitado sobre suas próprias vidas e corpos. Maio de 1864 trouxe a primeira complicação ao acordo estabelecido pelo coronel Augusto José Maria. Designado para os sábados, começou a mostrar sinais de profundo sofrimento psicológico. Homem religioso e letrado, através de uma sociedade bíblica, ele compreendia a dimensão moral do que era forçado a fazer. Durante o terceiro encontro de sábado, José Maria se recusou a entrar na casa dos fundos. Permaneceu do lado de fora, ajoelhado, murmurando preces. O coronel Augusto, furioso com a desobediência, ameaçou-o com chicotadas. Mas José Maria manteve sua posição, explicando que preferia morrer a continuar pecando contra Deus e contra a senhora. A situação criou o primeiro grande conflito do acordo. O coronel não podia simplesmente castigar fisicamente José Maria sem arriscar comprometer todo o plano. Um escravo ferido ou com marcas chamaria a atenção, e a discrição era crucial para o sucesso do empreendimento. Dona Esperança, que nutria um respeito especial por José Maria devido à sua educação e religiosidade, intercedeu pelo escravo. Ela sugeriu ao marido que encontrasse uma forma de substituí-lo sem levantar suspeitas. Era a primeira vez que ela tomava uma iniciativa desde o início do acordo. A solução encontrada foi transferir José Maria para uma fazenda menor da família, a 3 dias de viagem. Oficialmente, ele fora promovido para supervisionar a produção numa propriedade menor. Na prática, foi removido para evitar problemas. Luiz Carlos, que originalmente deveria ser o último da semana, domingo, assumiu também os sábados. A mudança criou uma dinâmica diferente. Encontrar-se com a mesma pessoa 2 vezes por semana criou uma familiaridade inédita entre ele e Dona Esperança. Luiz Carlos era o mais jovem do grupo e demonstrava a maior sensibilidade artística. Sua habilidade como carpinteiro revelava um olhar aguçado para detalhes e proporções. Durante os encontros, ele começou a notar pequenos problemas na casa. Uma janela que não fechava direito, uma tábua solta no assoalho, uma dobradiça que rangia.
Essa atenção aos detalhes e o cuidado com o ambiente começaram a criar uma atmosfera menos hostil. Dona Esperança passou a aguardar os fins de semana com menos ansiedade, sabendo que Luiz Carlos tornaria o ambiente mais confortável e menos opressivo. Em junho, surgiu outro problema. Antônio da Silva, responsável pelos cavalos, começou a demonstrar ciúmes de Dona Esperança. Por 2 vezes, quando ela passeava pelos jardins da fazenda, ele foi visto observando-a discretamente. O comportamento era extremamente perigoso. Qualquer suspeita de interesse pessoal poderia levar a punições severas ou à morte. João Crisóstomo, como capataz, foi incumbido de conversar com Antônio. A conversa foi direta. Qualquer desvio das regras estabelecidas colocaria todos os participantes do acordo em risco de morte. Antônio entendeu a mensagem e contendo seu comportamento. Mas o incidente revelou como a situação afetava a psicologia de todos os envolvidos. Miguel dos Santos desenvolveu uma estratégia completamente diferente. Decidiu encarar os encontros como um exercício técnico, focando apenas no objetivo reprodutivo. Sua abordagem mecânica e distante era menos perturbadora emocionalmente, mas também mais fria e desumanizadora. Pedro Gonçalves continuou sendo o mais comunicativo do grupo. Nas quintas-feiras, ele contava histórias de infância, falava sobre livros que lera e perguntava respeitosamente sobre a vida de Dona Esperança antes do casamento. As conversas ajudavam a diminuir seu trauma. Francisco de Assis manteve o hábito de trazer pequenos presentes, flores, frutas especiais da horta ou chás medicinais que preparava. Sua bondade natural criava momentos de humanidade naquela situação degradante. Em julho, Dona Esperança começou a apresentar os primeiros sintomas de gravidez. Julho de 1864 trouxe a notícia que o Coronel Augusto tanto aguardava. Dona Esperança começou a sentir enjoos matinais, sensibilidade nos seios e atraso menstrual, sintomas que conhecia de suas gestações anteriores. Mas havia uma diferença crucial. Ela não sabia quem era o pai da criança que carregava. O doutor Henrique Almeida foi chamado para confirmar a gravidez. O médico que acompanhava as tentativas fracassadas do casal há anos surpreendeu-se com o sucesso repentino. Creditou a concepção ao novo tratamento mencionado pelo coronel, sem suspeitar da verdadeira natureza dos métodos utilizados. "Parabéns, coronel", disse o médico após o exame. "Dona Esperança está realmente grávida. Pelos sintomas e desenvolvimento inicial, estimo a gestação em cerca de 6 semanas. Se tudo correr bem, o senhor terá um herdeiro no início de março do ano que vem." A confirmação da gravidez trouxe reações complexas para todos os envolvidos. O coronel Augusto sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Seu plano funcionara, mas agora ele enfrentava a incerteza sobre a verdadeira paternidade da criança. Qualquer um dos 6 escravos restantes poderia ser o pai biológico do futuro herdeiro dos Costa Ferreira. Dona Esperança vivenciava emoções contraditórias. A alegria de finalmente estar grávida era ofuscada pela origem não convencional da concepção. Ela sabia que carregava o filho de um escravo, mas não sabia qual. A situação criava um vínculo estranho e perturbador com os 6 homens com quem continuava a participar do acordo. Os escravos participantes do acordo reagiram de forma variada à notícia. João Crisóstomo, o mais experiente, compreendeu imediatamente as implicações. Um deles gerara o herdeiro de uma das famílias mais importantes da região, mas nunca poderia reivindicar a paternidade ou qualquer relação com a criança. Miguel dos Santos tornou-se visivelmente tenso. A possibilidade de ser o pai biológico da criança o perturbava profundamente. Como homem jovem e solteiro, a ideia de ter um filho que nunca poderia reconhecer oficialmente ou conhecer adequadamente lhe causava genuína angústia. Pedro Gonçalves, devido às suas conversas com Dona Esperança, desenvolveu um sentimento protetor em relação a ela e ao bebê. Nas quintas-feiras, começou a perguntar sobre sua saúde, os enjoos e os cuidados que estava tomando. O coronel Augusto tomou uma decisão crucial. Os encontros continuariam durante toda a gravidez. Sua justificativa era médica. Ele acreditava que a continuidade das relações íntimas ajudaria a fortalecer a gestação. Na prática, ele queria manter controle sobre a situação
e evitar que qualquer pessoa tivesse certeza sobre a paternidade. Francisco de Assis começou a preparar chás específicos para enjoos e desconfortos da gravidez. Seu conhecimento de plantas medicinais tornou-se mais valioso, e ele passou a aconselhar Dona Esperança sobre dieta e cuidados naturais. Luiz Carlos, com seus 2 encontros semanais, acompanhava com genuíno interesse as mudanças físicas trazidas pela gravidez. Sua sensibilidade artística permitia que notasse detalhes que outros ignoravam. A maneira como Dona Esperança colocava a mão sobre o abdômen, um brilho diferente nos olhos, mudanças sutis na postura. Antônio da Silva, após o incidente de ciúmes, manteve-se emocionalmente distante, mas não conseguiu esconder a curiosidade pela criança que estava sendo gerada. Várias vezes foi visto parando perto dos estábulos, olhando em direção à casa grande, quando ouvia o choro de um bebê. Sua expressão revelava uma mistura de curiosidade, melancolia e resignação. O coronel Augusto tomou medidas para controlar possíveis comentários sobre a aparência da filha. Espalhou a versão de que Dona Esperança, durante a gravidez, fora impressionada pela presença constante de escravos, resultando em marcas de nascença que desapareceriam com o tempo. O nascimento de Maria da Conceição representou o sucesso técnico do plano do coronel, mas também revelou sua falha fundamental. O preço por obter um herdeiro foi a dignidade da esposa, a humanidade dos 6 escravos e a criação de uma situação insustentável a longo prazo. Os meses seguintes ao nascimento de Maria da Conceição trouxeram consequências imprevistas, começando a corroer os alicerces do império do coronel Augusto. A criança crescia saudável e inteligente, mas suas características físicas tornavam-se mais evidentes com o tempo, tornando impossível esconder sua origem mestiça. Em agosto de 1865, durante uma visita protocolar, a esposa do juiz regional comentou discretamente sobre a aparência interessante da menina. O comentário, embora sutil, indicava que a elite local começava a suspeitar da verdadeira origem do herdeiro dos Costa Ferreira. O coronel percebeu que sua reputação começava a ser questionada. Nas reuniões da Câmara Municipal e em eventos sociais, notava olhares curiosos e conversas que cessavam quando ele se aproximava. A sociedade mineira do século XIX era pequena e fechada. Segredos eram difíceis de manter por muito tempo. Enquanto isso, Dona Esperança desenvolvia uma relação complexa com a maternidade. Amava profundamente a filha, mas carregava o fardo emocional de saber que Maria da Conceição era fruto de um acordo degradante. Todos os dias, ao olhar para a criança, lembrava-se dos meses de humilhação que suportara. Os escravos participantes do acordo começaram a mostrar sinais de desgaste psicológico. Pedro Gonçalves, que mantinha conversas com Dona Esperança, percebia sua dor emocional e sentia culpa. Miguel dos Santos tornou-se mais silencioso e melancólico. Francisco de Assis continuava a oferecer cuidados, mas com uma tristeza perceptível em seu comportamento. A situação tornou-se mais complexa quando Dona Esperança engravidou pela segunda vez em setembro de 1865. A notícia, que deveria trazer alegria, causou pânico em todos os envolvidos. Uma segunda criança com características mestiças tornaria impossível qualquer disfarce sobre a natureza do acordo. O coronel Augusto enfrentou um dilema terrível. Continuar o acordo aumentaria suas chances de obter mais herdeiros, mas também elevaria o risco de exposição. Interromper o acordo poderia levantar suspeitas sobre por que o tratamento médico especial havia cessado subitamente. João Crisóstomo, observando a deterioração da situação, tomou uma decisão corajosa. Numa conversa privada com o coronel, sugeriu o término do acordo. Argumentou que a continuação dos encontros estava causando sofrimento desnecessário a todos os envolvidos e que o risco social tornara-se inaceitável. A sugestão do escravo foi recebida com uma resposta furiosa do coronel. Como um capataz ousava questionar suas decisões? A raiva revelava o quanto a situação abalara o controle emocional do fazendeiro. Pela primeira vez desde o início do acordo, ele demonstrava sinais de instabilidade mental.
Luiz Carlos, que desenvolvera o relacionamento mais próximo com Dona Esperança, devido aos 2 encontros semanais, começou a perceber sinais de depressão profunda nela. Em suas visitas, ela chorava frequentemente, falando sobre a vida que perdera. A segunda gravidez parecia mais um fardo que uma alegria. Em outubro de 1865, ocorreu o primeiro incidente grave. Antônio da Silva foi encontrado bêbado perto dos estábulos, balbuciando sobre filhos que não podia reconhecer e pecados que não podia confessar. O episódio de embriaguez quase expôs todo o segredo. Outros escravos ouviram fragmentos de suas palavras e começaram a especular sobre seu significado. O coronel foi forçado a tomar medidas drásticas. Antônio da Silva foi vendido para um cafeicultor em São Paulo, oficialmente por questões disciplinares. Na prática, foi removido para evitar que revelasse detalhes do acordo num momento de fragilidade. A remoção de Antônio criou mais instabilidade no grupo. Os escravos restantes entenderam que poderiam ser descartados a qualquer momento se representassem uma ameaça de vazamento. O medo passou a dominar os encontros, criando uma atmosfera ainda mais tensa e opressiva. A segunda gestação de Dona Esperança prosseguiu, mas todos sabiam que o nascimento de outra criança, mestiça, tornaria impossível manter as aparências. O acordo que deveria resolver os problemas do coronel estava se tornando a fonte de sua ruína social e familiar. A destruição completa da dinastia Costa Ferreira começou em março de 1866, com o nascimento do segundo filho de Dona Esperança. Joaquim Augusto Ferreira da Costa nasceu ainda mais evidentemente mestiço que sua irmã, com características físicas que tornavam qualquer tentativa de disfarce impossível. O doutor Henrique Almeida, ao examinar o recém-nascido, não conseguiu disfarçar sua surpresa. 2 crianças com características africanas evidentes, nascidas de pais brancos da elite, ultrapassava qualquer explicação médica da época. O médico manteve o silêncio profissional, mas começou a recusar convites sociais da família Costa Ferreira. A reação da sociedade local foi imediata e devastadora. Em semanas, toda a elite de Ouro Preto comentava a situação incomum na família do coronel. As especulações variavam de adultério a práticas consideradas demoníacas no pensamento religioso da época. Em abril de 1866, o pároco local, Padre Antônio Nogueira, pediu um encontro privado com o coronel Augusto. Na reunião, na sacristia da igreja, o clérigo expressou preocupação com os rumores perturbadores que circulavam na comunidade. Não houve acusações diretas, mas ficou claro que a situação estava gerando escândalo público. Encurralado e desesperado, o coronel cometeu o erro fatal de tentar subornar o padre com uma doação considerável à igreja. A tentativa de comprar silêncio foi interpretada como uma admissão de culpa. O padre Antônio recusou a doação e começou a pregar sobre pecados ocultos e a pureza moral das famílias cristãs. Dona Esperança, destruída pelo nascimento do segundo filho e pelo colapso social da família, entrou em depressão profunda. Recusava-se a sair do quarto, não recebia visitas e passava os dias chorando. A maternidade, que deveria ser sua realização, tornara-se fonte de vergonha e dor. Os escravos restantes do acordo viviam em medo constante. João Crisóstomo foi transferido para trabalhar nas minas mais profundas, com mínimo contato com outros trabalhadores. Miguel dos Santos foi designado para a manutenção de equipamentos em áreas remotas da fazenda. Pedro Gonçalves perdeu sua posição na Casa Grande e foi rebaixado para trabalhos na lavoura. Francisco de Assis e Luiz Carlos, percebendo que a situação havia se deteriorado irreversivelmente, tomaram uma decisão desesperada. Em maio de 1866, numa noite sem lua, fugiram da fazenda levando apenas as roupas do corpo. A fuga simultânea de 2 escravos chamou a atenção das autoridades, fortalecendo as suspeitas sobre atividades irregulares na fazenda. O coronel Augusto, enfrentando pressão social insuportável e uma investigação oficial sobre a fuga de escravos, começou a beber excessivamente. Seus negócios foram negligenciados, as dívidas acumularam-se e a produção da fazenda despencou. Em meses, uma das propriedades mais prósperas da região
tornou-se um símbolo de decadência moral. Em junho de 1866, a Câmara Municipal de Ouro Preto aprovou uma resolução removendo o Coronel Augusto de todos os cargos públicos que ocupava. A justificativa oficial foi negligência administrativa. Na prática, era uma forma de exclusão social. A situação financeira da família deteriorou-se rapidamente. Credores começaram a cobrar empréstimos, fornecedores suspenderam entregas e a produção da fazenda tornou-se insuficiente para cobrir os custos operacionais. O império construído ao longo de 3 gerações desmoronou em menos de 2 anos. Em agosto de 1866, Dona Esperança tomou sua decisão final. Numa manhã tranquila, suicidou-se com um chá de plantas venenosas da horta da fazenda. Ela deixou uma carta, admitindo o terrível pecado que fora forçada a cometer e pedindo perdão a Deus e às crianças. O suicídio de Dona Esperança confirmou publicamente todas as especulações que circulavam sobre a família. O Coronel Augusto, encontrando o corpo da esposa e lendo sua confissão, teve um colapso mental completo. 3 dias depois, foi encontrado vagando pelos cafezais, balbuciando incoerentemente sobre pactos com o demônio e crianças amaldiçoadas. A Fazenda São Sebastião foi leiloada em setembro de 1866 para pagar dívidas. O Coronel Augusto foi internado num hospício em Barbacena, onde morreu 2 anos depois. As crianças Maria da Conceição e Joaquim Augusto foram criadas por parentes distantes, que se recusaram a continuar abrigando-os após completarem 16 anos. A história do Coronel Augusto Ferreira da Costa e seu pacto demoníaco representa um dos capítulos mais sombrios da mentalidade escravagista brasileira. A tentativa de usar seres humanos como instrumentos de reprodução revela a completa desumanização promovida pela escravidão, afetando não apenas os escravizados, mas também os escravizadores. Este caso demonstra como a obsessão pela continuidade familiar e pelo status social pode levar a decisões que destroem não apenas indivíduos, mas dinastias inteiras. A sociedade patriarcal e escravagista do século XIX criou situações onde a dignidade humana era completamente subordinada aos interesses econômicos e sociais da elite Dona Esperança. Vítima das circunstâncias de seu tempo, pagou o preço mais alto por decisões que não tomou. Sua tragédia ilustra a condição da mulher na sociedade imperial brasileira, onde as mulheres pertenciam a seus maridos, assim como os escravos pertenciam a seus senhores. Os escravos participantes do acordo, João Crisóstomo, Miguel dos Santos, Pedro Gonçalves, Francisco de Assis, Luiz Carlos e Antônio da Silva, foram tratados como instrumentos de reprodução, privados de qualquer humanidade ou direito de escolha. Suas histórias individuais perderam-se nos registros históricos, refletindo como a escravidão apagou sistematicamente a humanidade dos escravizados. As crianças fruto do acordo, Maria da Conceição e Joaquim Augusto, cresceram marcadas pelo conhecimento de sua origem concepcional, enfrentando preconceitos e exclusão social que os acompanhariam por toda a vida.